E aí, meus amores, continuando aqui as orações subordinadas adverbiais. Então, quais são os dois princípios básicos? Primeiro, identificar que nós temos um período composto. Segundo, identificar as conjunções, tá? E essa aula, ela é importante não só para a resolução de questões, mas ela vai te ajudar também na questão da redação, usar esses elementos da maneira correta, tá? Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, né? Quando amanhece, as jangadas partem para o mar. Então, nós temos aqui o primeiro verbo, amanhece, né? Então, aqui você tem a primeira oração. Essa primeira oração a gente chama de oração subordinada adverbial. Por que que ela é uma subordinada adverbial? Porque ela tem uma conjunção. Como eu falei para vocês, quando vocês dividem, né? Quando você divide aí, quando amanhece, bem que na vírgula, as jangadas partem para o mar, as jangadas partem para o mar não tem conjunção. A conjunção aqui, ó, é o quando, né? E que é a conjunção, ó. Quando. Quando é a conjunção. Aí nós temos aqui, ó, as jangadas partem para o mar, que é segunda, a segunda oração, ó. Então, observe que essa segunda oração, ela não tem conjunção. Então, significa dizer que a primeira oração é a oração subordinada e a segunda oração é a oração principal. Então, a gente tem aí essa oração subordinada com a introdução de uma conjunção que se chama quando. Aí eu tenho que pensar. Se quando indica tempo, concorda comigo? Quando indica tempo. Então, eu vou dizer que ela é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Então, ela é temporal. Essas orações, elas vão indicar o valor semântico da conjunção. Então, elas são fáceis. Se você souber interpretar, olhar a relação, você não vai errar uma. Então, quando amanhece, as jangadas partem para o mar. Essa oração, as jangadas, que é a segunda, é principal, e a primeira é uma oração subordinada adverbial temporal, porque ela indica tempo, tá? Então, vamos ficar atento a isso. Na segunda oração, nós temos, logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada. Como eu falei para vocês, vocês observem que tem a vírgula, então a gente acaba que observando aqui, ó, que continuaremos a caminhada. Errei aqui. Não tem nada não, vocês vão entender, tá? Já aqui, pronto. Continuaremos a caminhada é a oração que não tem conjunção. Ó. Você tem verbo e você tem artigo, você tem caminhada, que é a continuação da locução. Então, aí nós temos, continuaremos o que é a caminhada, que é o substantivo, o verbo e o artigo. Se a conjunção ela não introduz a segunda oração, significa que ela está introduzindo a primeira. Então, eu tenho aqui, ó, logo que é a minha conjunção, ó. Então, significa dizer que a primeira oração é ela que vai ser a minha oração subordinada, ó. Ela que vai ser a minha oração subordinada, adverbial. Ela vai levar o nome do valor semântico. Qual é a ideia que logo que introduz? Se você tiver decorado, pode ser que você esteja dizendo aí, logo que é conclusão. Não é, tá? Logo sim, mas logo que a chuva parar completamente, continuaremos a caminhada, esse logo que também dá a ideia de tempo. Então, ela vai ser uma temporal, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, logo que, quando, enquanto, né? Assim que, são conjunções que vão expressar tempo, certo?
Observe aqui o terceiro exemplo. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção. Então, eu tenho aqui dormiu e prestou, que são verbos. Nesse caso, você vê que durante a palestra é uma locução que indica tempo. E dormiu, ele dormiu. Você observa que até aqui, ó, até aqui você tem a oração subordinada, né? Você tem a oração subordinada. Ó, por que que eu sei? Ó, porque aqui, ó, o que vai ser a minha conjunção, ó, ligada a esse mais também, ó. Esse mais vai dar uma força para essa relação aqui, tá? Então, o que que eu preciso entender? Então, que aqui, ó, dormiu, o que prestou atenção no assunto vai ser a minha subordinada, porque essa primeira, ela não tem conjunção, ó. Ele mais dormiu do que prestou atenção ao assunto. Então, eu vou dizer que essa oração, ela vai ser, essa oração bem aqui, do que prestou atenção, ela vai ser uma oração subordinada, aí adverbial, porque ela indica uma circunstância, e você vai prestar atenção. Durante a palestra, ele mais dormiu do que prestou atenção. Então, estou fazendo uma comparação. Então, ela vai ser comparativa, tá? Então, as orações subordinadas adverbiais comparativas, elas indicam comparação. Eu vou dizer que o José é mais bonito do que a Maria, né? Que ele come como leão. Então, você perceber essas comparações, você vai ficar atento. Então, o como também pode entrar aqui na comparativa. Só que ele vai sempre comparar um elemento a outro, tá? Então, são as orações subordinadas adverbiais comparativos. São as mais fáceis, porque você vai olhar essa relação de comparação. No quarto exemplo, nós temos: levarei o carro ao mecânico para que ele conserte os freios. Então, o que que a gente observa aqui? A gente observa que já tem a vírgula. Aí você olha lá para a primeira oração: levarei. Levarei é verbo. Então, significa dizer que essa oração que não tem conjunção, essa oração vai ser a oração principal, ó. Ela não tem conjunção, ela não tem, ó. Levarei o carro ao mecânico. Então, essa oração, ela vai se chamar oração principal, tá? Então, toda vez que você perceber que essa oração não tem conjunção, ela é principal. Oração principal é aquela que não tem conjunção. Ela vai se ligar à oração subordinada, tá? Então, a gente chama ela de oração principal. Então, todas essas outras que eu fiz anteriormente, que não tem conjunção, se chama oração principal. Então, onde é que está a conjunção? Aí nós vamos olhar, ó. A conjunção, ela vai estar aqui, ó, introduzindo a segunda oração. Para quê? Que você já conhece, porque vocês utilizam muito dentro da redação. Então, se eu digo levarei o carro ao mecânico, então significa dizer por que que eu vou levar, né? Qual a finalidade para que ele conserte os freios? Então, eu vou dizer que essa segunda oração, que começa com a conjunção para que ele conserte os freios, indica finalidade. Se ela indica finalidade, olha como é fácil. Essas orações, elas vão ser uma oração, tá só OR, tá? Oração subordinada, adverbial, final, porque ela vai levar o nome da circunstância que ela indica, ok? Ficou claro isso? Então, essas duas, elas são mais fáceis, porque as conjunções mais usadas são duas: para que
e a fim de que. Ó, você vê aqui na segunda que nós temos, ó, já começando, ó, a fim de que. Você vê que já tá aqui, ó, a fim de que o menino compreendesse, o pai falava pausadamente. Então, você vê, ó, que depois da vírgula, você não tem conjunção, ó. Se você não tem conjunção, essa aqui que é a oração principal, ó, porque ela não tem conjunção. A conjunção é aqui, ó, a fim de que. Então, significa dizer que toda essa primeira oração aqui, ó, ela está exercendo a função de finalidade da oração principal. Então, se isso acontece, nós temos aí uma oração subordinada final, tá? Então, as conjunções mais usadas é para que, a fim de que, você já utiliza para indicar a finalidade, o para, né? Então, quando você perceber uma relação estabelecida entre a primeira e a segunda, de tempo é temporal. Se a relação é de comparação, é comparativa. Se a relação for de finalidade, é finalidade, ok? Entenderam isso aí? Então, as orações subordinadas adverbiais são aquelas que você vai perceber que vai estabelecer uma relação de circunstância, tá? Elas caem dentro da prova, vocês perceberam? Então, vocês vão ficar atentos às conjunções que são predominantes dentro de cada uma, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, tá? Procure questões, no final a gente vai fazer questões, tem uma lista também, vocês vão treinando, tá? E aí nós vamos arrebentar essa prova.